Olá pessoal, eu sou Jennifer e esse é o canal em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E hoje, no dia 24 de outubro, a ONU completa os seus 75 anos de existência. Então, no vídeo de hoje, vou falar um pouco a respeito sobre a relevância dessa organização no sistema internacional e também a contribuição da ONU na busca dos direitos das mulheres. Então, não deixem de se inscrever no canal, curtir e ativar as notificações. Então, a Organização das Nações Unidas, ou também conhecida como ONU, é uma das principais organizações internacionais que nós temos atualmente. E ela vai surgir num debate ali no período da Segunda Guerra Mundial, aonde a Segunda Guerra Mundial ela inicia em 1939, mas já em 1941 já existe um encontro entre o Reino Unido e os Estados Unidos, que é depois chamado de Carta do Atlântico, aonde os dois países tentavam ali pensar como seria o mundo pós este conflito. Na verdade, os dois países achavam que o conflito já iria se encerrar ali naquele ano. No entanto, isso não aconteceu. Como o conflito só se encerra em 1945, começa então a existir os encontros para pensar numa organização internacional que poderia contribuir por uma paz, ou seja, por uma segurança no sistema internacional. E esse encontro é iniciado em abril de 1945, aonde os países começam ali a debater sobre as regras e os mecanismos dessa futura organização internacional. E esse encontro só se encerra em junho de 1945, onde os países concordam com os mecanismos ali. E isso é chamado então de Carta de São Francisco. No entanto, a ONU ela realmente só entra em operação quando os países ratificaram esta carta. E isso acontece então no dia 24 de outubro de 1945. Falando um pouco a respeito, sobre os objetivos da organização. A ONU é uma das organizações de característica geral, ou seja, de objetivo abrangente. Ela não apenas trata sobre a busca para a segurança internacional, ou seja, buscar a paz no ambiente internacional, embora a gente sabe que exista sim conflitos entre países ou conflitos civis, a busca é justamente tentar contribuir para essa segurança e tentar solucionar esses conflitos. Além disso, ela também tem como objetivo tratar sobre outras agendas, como o desenvolvimento, contribuir para o desenvolvimento de países em desenvolvimento, discutir sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, sobre educação, saúde, cultura, entre outros temas. E ela tem, a sua relevância pelo fato de tentar gerar esses debates, gerar uma conscientização entre os países, tentar promover, convenções internacionais para gerar, um pouco desse ordenamento dentro do sistema internacional, ou seja, um conjunto de regras que os países possam, de uma certa forma, conviver entre si e estabelecer alguns costumes, alguns mecanismos de convivência e para contribuir então para essa certa segurança dentro do sistema internacional, promovendo então princípios, procedimentos, essa conscientização, como eu mesmo falei. É claro que a gente não pode esquecer que sim, a organização, a ONU, ela sofre sim, de diversas críticas, como por exemplo o seu excesso de burocratização, a necessidade de reformas, principalmente em uma das principais estruturas da organização, que é o Conselho de Segurança, que ainda apenas 5 países têm o poder de veto. Então, ela tem sim, alguns problemas. Ela também precisa existir algumas modificações. Também, por exemplo, a maior participação da sociedade civil, que a sociedade civil, através das ONGs, elas possam realmente ter mais poder ou até algum tipo de mecanismo de voto dentro da organização internacional. Mas, no entanto, apesar de todos esses problemas, a organização internacional, ela é relevante, para, o que nós temos dessas discussões dentro do ambiente internacional. Eu vou citar aqui, por exemplo, um texto
do Org Young, que ele trata sobre a questão da efetividade das instituições internacionais. Então, a partir do momento que essas organizações internacionais elas alteram de alguma forma o comportamento dos estados, elas passam a ser sim relevantes, apesar desses problemas. Então, a ONU não deixa de ser uma estrutura, né, relevante dentro do sistema internacional. E para falar de forma mais específica, né, eu vou falar aqui sobre as contribuições da organização na busca sobre os direitos das mulheres, algo que eu já falei em alguns momentos e algumas palestras, mas é sempre bom, né, relembrar sobre a contribuição da organização com relação a esta agenda. A ONU já, né, na sua carta constitutiva, já é estabelecido que vai existir direitos fundamentais de forma igual, tanto para homens como para mulheres. Na verdade, né, não se tem a palavra os direitos fundamentais para homens e mulheres, mas ela coloca na Carta Constitutiva o papel de direitos fundamentais para todos. Essa é até uma discussão que surge quando se estava debatendo a Carta de São Francisco, né, o Acordo Constitutivo da ONU, e existe uma participação muito significativa de representantes, inclusive, né, a embaixadora diplomata Berta Lutz, que é algo extremamente significativo para a discussão sobre as mulheres, o papel das mulheres na questão política no Brasil. E ela estava representando o Brasil nesse encontro junto com outras diplomatas da América Latina que vão defender justamente a importância de não separar, de dizer os direitos fundamentais dos homens. Não, os direitos fundamentais de todos. Isso já é um ponto significativo e que começa então algumas discussões dentro da ONU. Já em 1946, a criação da Comissão do Status da Mulher, ou sobre a mulher, que é uma estrutura, né, mais administrativa, mais de coletar dados para pesquisar sobre a situação da mulher pelo mundo. E aí, a partir dessa coleta de dados, tentar trazer algumas contribuições nas conferências internacionais ou dentro da própria estrutura da ONU para gerar um debate e aí surgir, né, discussões ou até a criação, assinatura de convenções internacionais que possam contribuir para, né, a proteção dos direitos das mulheres ou a equidade de gênero, como a gente fala atualmente. Já depois disso, né, nós temos a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 1948. Apesar de a gente falar que é um soft law, né, não é uma resolução, é uma declaração, mas ela é algo extremamente significativo, porque a partir disso, todas as convenções têm como princípio, né, como meta, né, como se fosse aí uma regra, um costume, digamos assim, o que vai reger, na verdade, os regimes internacionais sobre direitos humanos é a Declaração Universal da ONU, que é assinada em 1948, e ela é extremamente importante. E essa carta e esta declaração vai ter o papel também da participação das mulheres. E aí eu vou citar da Eleanor Roosevelt, que é a esposa do Franklin Roosevelt, e mesmo após a morte, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, ela vai ter uma participação significativa nessa agenda, né, internacional. E aí, então, depois disso, a gente tem um período um pouco tenso dentro do sistema internacional, pouco não, né, bastante tenso, que é a Guerra Fria. E é justamente neste período ali dos anos 40 que isso começa a ficar muito tenso, essa competição entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, no período ainda União Soviética, de quem seria o líder do sistema internacional, quem seria a hegemonia militar no ambiente internacional. E isso surge a famosa balança de poder, essa disputa entre essas duas grandes potências. E o foco dos países no ambiente internacional, principalmente, não só as duas grandes potências, mas os demais países, principalmente, né, os países mais ricos, era essa questão de focar na segurança, no contexto militar. Então, as discussões vão ali, né, estar dentro da ONU, mas de forma um pouco, né, que a gente fala de em segundo plano. Nos anos 60, surgem vários movimentos sociais com o objetivo de defender os direitos humanos.
E justamente com esta onda, esse boom desses movimentos sociais, há um resgate de várias discussões do movimento feminista, que já surge lá no século XIX para debater e discutir sobre questões de trabalho, o direito ao salário igual aos homens, a questão de herança, propriedade privada, direito de participação política, enfim. E esses objetivos e essas defesas são resgatadas novamente ali nos anos 60. Também dentro dessas discussões há muita crítica com relação à questão do direito da mulher com relação ao seu corpo, porque a gente está falando aí, né, sobre as discussões com relação a prazer, a questão do aborto. Essas discussões aparecem também dentro do movimento. E não menos importante, mas também extremamente importante, a crítica com relação à violência, principalmente a violência doméstica, ou seja, a violência conjugal. Então, são algumas discussões que estão ali dentro do movimento. Também surge um debate com relação à questão de gênero, ou seja, o conceito de gênero. O conceito de gênero, ele passa a ser debatido e encarado de que, apesar de existir, sim, diferenças biológicas entre o homem e a mulher, existe, sim, relações de poder que fazem uma construção social e que determina como a mulher deve pensar, se comportar dentro da sociedade e como o homem também deve se comportar dentro da sociedade. Então é claro que você já deve ter escutado: a mulher é mais frágil, mais emotiva, o homem é mais racional, mais forte. Isso até já eu discuti em outro vídeo sobre o conceito de gênero, então não deixem de conferir esse vídeo que eu já trabalhei sobre este tema. E aí então, dentro dessas discussões, em 1975 surge, né, mobilizado e auxiliado pela ONU, a primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres, que acontece no México. E esse é um debate que vai acontecer, só que infelizmente, apesar da importância dessa conferência, a gente está falando que o sistema internacional ainda está caracterizado pela Guerra Fria. A disputa entre as duas grandes potências, o enfoque militar. Então, neste encontro em 75, ainda não é assinado nenhuma declaração, nenhuma convenção importante. Mas, em 1979, a partir desse debate que surge ali já em 75, em 79 é assinada uma convenção, extremamente importante, que é a Convenção contra toda a discriminação contra a mulher, que entra em operação em 1981. Depois dessa conferência, acontecem outras duas conferências internacionais sobre as mulheres, uma em 1980 e a outra em 1985. Também é caracterizado apenas por debates. Começa também a se inserir as discussões nessas conferências sobre a questão da saúde da mulher, justamente essas discussões sobre violência, direito ao emprego, direitos fundamentais, a importância da participação política, né, das mulheres, um papel de liderança. No entanto, como eu mesmo falei, não surge, não é assinado ainda dentro dessas conferências nenhum documento muito relevante. Mas já na quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres, que acontece em 1995 em Pequim, é assinado um documento extremamente importante, que é a Plataforma de Ação com relação aos direitos das mulheres. E esse documento passa a ser bastante importante porque se insere 12 metas com relação a essa busca. E também é inserido no documento o reconhecimento por parte dos países, né, que assinaram essa plataforma, esse plano de ação sobre o conceito de gênero, como mesmo falei, que é essa questão das relações de poder, essas representações sociais que são passadas de geração para geração. Então, os países vão, né, reconhecer que isso acontece e vão pensar, então, em mecanismos, políticas públicas para tentar gerar essa equidade, essa igualdade entre os homens e as mulheres. Também inserida a importância dentro desse documento sobre o empoderamento feminino e essa questão da transversalidade, ou seja, essas diferentes ações, essas diferentes dinâmicas para tentar justamente conseguir, né, esses direitos, que esses direitos sejam garantidos.
E essas 12 metas também são extremamente importantes, porque daí você discute sobre a questão da saúde, a questão sobre a violência das mulheres em conflitos armados, a busca por a proteção nesse sentido, reconhecer, por exemplo, a importância das mulheres no papel político, a questão das mulheres numa liderança, né, no mercado de trabalho, enfim, são diferentes metas que todas essas metas buscam justamente a garantir esses direitos, né, fundamentais e uma maior equidade ou igualdade de gênero, né, dentro da sociedade. E a partir deste documento você vai vendo então a assinatura de outras convenções, convenções mais regionais. No ano de 2000 é assinado por parte dos países do Conselho de Segurança a resolução 1325, que é uma resolução extremamente importante também com relação às mulheres, porque se insere justamente dentro, né, do Conselho de Segurança a importância sobre se preocupar, né, com relação à violência que está acontecendo em conflitos armados contra as mulheres e as meninas. Muitos países nos anos 90 utilizaram o estupro como um instrumento de guerra. Então, tentar, né, combater esse tipo de coisa, proteger as mulheres, proteger as crianças, as meninas. E, além disso, também essa resolução insere também o debate e a importância de que as mulheres passam a ter, seriam relevantes, ou passam sim a ser relevantes, num papel de mobilizar a segurança ou promover a paz. Então, basicamente, também significa fazer com que as mulheres participassem de forma mais efetiva das operações de paz da ONU. E a partir dessas discussões, você vai ver daí outras resoluções para complementar justamente isso. Você tem, por exemplo, a criação do secretário especial para fiscalizar a questão da violência contra as mulheres nesses conflitos armados, peritos, né, um conjunto de peritos, justamente promover a participação das mulheres junto com esses peritos para debater sobre esses temas. Então, né, até hoje existem discussões para complementar, né, sobre isso. Também no mesmo ano de 2000 é assinada a Declaração do Milênio, e dentro dos 8 objetivos do milênio, o terceiro objetivo é justamente para promover, né, e criar políticas e programas e planos de ações sobre a igualdade de gênero. Só que o grande problema é que essa declaração ela era muito voltada apenas para os países em desenvolvimento. Só que, claro, que os países em desenvolvimento passam a realizar várias ações, então é bastante significativo, sim, essa declaração. No entanto, teria que abranger os demais países, porque, por exemplo, o estupro, a violência contra as mulheres, a desigualdade, né, com relação ao mercado de trabalho, falta de participação política das mulheres, não é apenas nos países em desenvolvimento que isso acontece. E aí, então, né, nos anos de 2015, é assinada uma nova agenda, que é chamada Agenda 2030, e que se assina 17 objetivos do milênio, ou, desculpe, são os 17 objetivos, né, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E também, né, se insere novamente a importância da igualdade de gênero, que é o quinto objetivo. E aí o que é importante, que não é só para os países em desenvolvimento, mas para todos os países tentar promover esse tipo, né, de defesa sobre essa importância. E aí desde então a gente vê então, né, a ONU tentando contribuir, fazendo então conferências, tentando promover a criação e assinatura de convenções internacionais para melhorar justamente com que ocorra, né, essas proteções com relação às mulheres e essa busca, né, sobre os direitos fundamentais, os direitos humanos das mulheres. No entanto, a gente sabe, né, que ainda existe problemas, e um dos grandes problemas dentro do sistema internacional é que os estados ainda possuem, óbvio, né, o sistema internacional é caracterizado por esse dilema, na verdade, da soberania dos estados, ou seja, eles têm autonomia interna para definir suas políticas e os seus interesses, versus, né, essa busca, essa conscientização dentro do sistema internacional e essas convenções. E então, o que a gente vê é que depende, né, muito dos interesses dos países em realmente implementar ou até alterar e mudar um pouco dessa visão, dessa cultura, né, machista, dessa cultura patriarcalista que ainda predomina em vários países
do sistema internacional. Então, apesar dessas discussões, o que interfere bastante com relação ao andamento e o cumprimento destes direitos fundamentais é realmente esses interesses e esse cumprimento por parte dos países em defender esses direitos. Mas é claro que a ONU ela tem o papel significativo aí para tentar conscientizar e tentar alterar, né, essas interpretações, né, essas visões, para contribuir com relação aos direitos das mulheres e que isso, né, possa ser cumprido por parte dos países e até no âmbito internacional gerar novas discussões. Basicamente é isso, gente. Eu acho que eu me alonguei bastante também aí nesse vídeo, mas é difícil resumir, né, assuntos como esse e falar justamente da ONU, sendo que ela tem aí seus 75 anos de existência. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, né? Já falei isso no início, mas é sempre bom lembrar. Então não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos, ativar as notificações e até a próxima, pessoal.